Imagine duas pessoas discutindo. Uma delas está gritando, falando rápido, gesticulando sem parar. A outra permanece completamente calma. Quem parece ter mais controle? A maioria das pessoas acredita que força significa falar mais alto, mostrar autoridade, responder imediatamente. Mas a verdade é que as pessoas mais fortes emocionalmente raramente precisam fazer isso. Existe algo extremamente poderoso em alguém que permanece tranquilo quando todos ao redor estão perdendo o controle. E o mais curioso é que essa calma costuma deixar muitas pessoas desconfortáveis. Mas por quê? Porque a maioria das pessoas espera uma reação. Quando alguém provoca você, espera que você reaja. Quando alguém critica você, espera que você se defenda. Quando alguém tenta irritar você, espera que você perca a paciência. Mas quando isso não acontece, algo muda. A dinâmica inteira muda. E é exatamente isso que vamos entender hoje. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver em constante estado de reação? Basta um comentário, uma crítica, uma mensagem ignorada, uma opinião diferente e, imediatamente, elas sentem necessidade de responder. É como se alguém apertasse um botão invisível dentro delas. E, de certa forma, é exatamente isso que acontece. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao ambiente. Se recebem elogios, ficam felizes. Se recebem críticas, ficam irritadas. Se são ignoradas, ficam ansiosas. Seu estado emocional depende completamente do que acontece ao redor. Mas pessoas emocionalmente fortes vivem de forma diferente. Elas entendem que nem tudo merece uma resposta, nem tudo merece uma reação, e nem toda provocação merece sua atenção. Essa habilidade parece simples, mas é uma das formas mais avançadas de autocontrole. O efeito espelho. Os seres humanos possuem uma tendência natural de imitar emoções. Quando alguém sorri para você, existe uma grande chance de você sorrir de volta. Quando alguém demonstra medo, você também sente tensão. Quando alguém está nervoso, sua mente começa a absorver essa energia. Isso é conhecido como contágio emocional. Nós copiamos emoções o tempo todo. Mas algumas pessoas desenvolvem uma habilidade rara. Elas não absorvem automaticamente o estado emocional dos outros. Elas escolhem como vão reagir. Enquanto a maioria funciona como um espelho, refletindo tudo o que recebe, elas funcionam como uma âncora. Elas permanecem estáveis mesmo quando o ambiente está caótico. E isso causa um efeito muito interessante. As outras pessoas começam a perceber que não conseguem influenciá-las facilmente. A ilusão de vencer discussões. Existe algo curioso sobre discussões. Quase todo mundo acredita que está tentando encontrar a verdade, mas na maioria das vezes as pessoas estão apenas tentando vencer. Elas querem ter razão, querem provar um ponto, querem sair da conversa sentindo-se superiores. Por isso, tantas discussões acabam se transformando em guerras de ego. O objetivo deixa de ser compreender e passa a ser dominar. Mas pessoas emocionalmente fortes não sentem necessidade constante de vencer. Elas sabem que estar em paz vale mais do que ganhar uma discussão inútil. Imagine um leão. Você nunca vê um leão tentando convencer uma ovelha de que ele é forte. Ele simplesmente é. A confiança real não precisa ser anunciada, ela é percebida. E é exatamente por isso que pessoas verdadeiramente confiantes raramente entram em debates desnecessários. O maior erro das pessoas. Quando somos atacados verbalmente, nosso instinto é responder imediatamente. Queremos nos defender, queremos mostrar que estamos certos, queremos vencer. Mas responder impulsivamente quase sempre piora a situação. Quando reagimos sem pensar, entregamos o controle emocional para outra pessoa. Passamos a agir conforme a emoção do momento. E emoções intensas raramente produzem boas decisões. Pessoas fortes entendem algo fundamental. Nem toda batalha merece sua energia. Nem toda crítica merece sua atenção. Nem toda provocação merece uma resposta. Às vezes, a melhor resposta é simplesmente seguir em frente. O teste da calma. Existe uma pergunta simples que revela seu nível de autocontrole. Quanto tempo alguém consegue controlar seu humor? 5 segundos? 5 minutos? 1 hora? Um dia inteiro? Muitas pessoas entregam seu controle emocional para qualquer pessoa. Um desconhecido no trânsito, um colega de trabalho, um comentário nas redes sociais, uma crítica de alguém que nem admiram. E sem perceber, deixam outras pessoas decidirem como vão se sentir. Mas quando você aprende a permanecer calmo, recupera esse poder. Você deixa de ser um fantoche emocional e passa a ser o autor das suas próprias reações. Como desenvolver calma real?
A calma verdadeira não surge da noite para o dia. Ela é treinada, ela é construída e começa com hábitos simples. Primeiro, faça uma pausa antes de responder. Poucos segundos podem evitar decisões das quais você se arrependeria depois. Segundo, observe suas emoções sem agir imediatamente. Sentir raiva não significa que você precisa agir com raiva. Sentir medo não significa que você precisa agir com medo. Terceiro, pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha energia? Essa única pergunta pode evitar inúmeros conflitos desnecessários. O poder do silêncio. Uma das coisas mais desconfortáveis para uma pessoa manipuladora é o silêncio. Manipuladores dependem da sua reação, dependem da sua raiva, da sua ansiedade, do seu medo. Quando você reage exatamente como eles esperam, eles mantêm o controle da situação. Mas quando você permanece tranquilo, algo muda. Eles perdem o mapa, perdem a previsibilidade e começam a perceber que não conseguem controlar você. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele interrompe o jogo, ele quebra o padrão e muitas vezes comunica muito mais do que qualquer discurso. Pessoas inseguras sentem necessidade de explicar tudo. Pessoas confiantes sabem que não precisam convencer ninguém. A história do bambu. Existe uma lição fascinante observada na natureza. Durante tempestades violentas, árvores rígidas muitas vezes quebram. Elas resistem até o limite. Mas o bambu faz algo diferente. Ele se curva, ele acompanha o vento, ele parece fraco, mas sobrevive. Depois da tempestade, continua de pé. Muitas pessoas confundem calma com fraqueza, mas calma é flexibilidade emocional. É a capacidade de não quebrar quando a pressão aumenta. É a habilidade de permanecer inteiro quando o mundo ao redor está desmoronando. E isso exige muito mais força do que simplesmente explodir. Qualquer pessoa pode perder o controle. Qualquer pessoa pode gritar. Qualquer pessoa pode reagir impulsivamente, mas poucas conseguem manter a calma quando tudo parece estar contra elas. A verdadeira força não está em reagir, está em escolher quando reagir. Não está em vencer os outros, está em vencer a si mesmo. Porque quando você controla suas emoções, ninguém mais consegue controlá-lo. E quando ninguém consegue controlar você, sua paz deixa de depender do mundo ao seu redor e passa a depender apenas de você. Quem domina a própria mente, domina qualquer situação.